Pessoal, vamos lá. Continuar para a etapa final. Eu disse que eu tinha uns itens para falar sobre a faculdade. Já falei para vocês, vou passar e vou falar alguma coisa sobre a prova. Então, já falei da faculdade, curso de graduação em contábeis, conceito do MEC, a pós-graduação em Direito, Ciências Contábeis, que é esse. Aliás, o formulário, né? Qual que é o recado que deram? O desconto, né, que o Dr. Edson falou, serve para essa turma, para quem preencher esse formulário e entregar hoje. Tá? Não precisa pagar nada agora, é só uma pré-inscrição, porque o pessoal vai entrar em contato, mas só quem tiver o formulário. De novo, quem estiver fora do treinamento vai ser o preço normal. Tá? Que mais? Falei do núcleo de extensão, comentei com vocês. Não, para esse que é o primeiro, não vai ter, tá? Vão ser aos sábados. Por quê, pessoal? É o que eu disse. A faculdade aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 andares do prédio. É lotado, lotado, não tem mais lugar, né? E daí nós conseguimos esse para pós-graduação de contábeis aos sábados. Tá? Então, por enquanto, não vai ter. Mas é um sábado sim e um sábado não. Vai ser intercalado. Eu preciso confirmar, mas o que estava definido é isso. Tá? Então, não são todos os sábados. Está escrito, né? Quem já tem compromisso, realmente. Tá? Mas a ideia é que depois tenha aos sábados e ao longo da semana. Tá? Pode ser que comece já no semestre que vem. Tá? Só entrar em contato. Falei do curso. Aqui, dicas para a prova. Isso é importante. Primeira dica. Já falei, vou reforçar. Todas as questões têm o mesmo peso. Isso é importante saber. Então, é melhor priorizar as questões que você sabe fazer. Falei para vocês a minha técnica. Eu passo a prova, faço uma leitura rápida, marco aquelas que eu sei fazer, faço um X para priorizar. Então, eu primeiro vou fazer essas questões e deixo as que eu não sei ou as mais difíceis para depois. Isso eu garanto uma pontuação dentro do prazo da prova. Olha a outra. Priorizar as questões menores. Menores em tamanho. Por quê? Questão de tempo. Igual eu comentei, se você gasta 10 minutos numa questão, em 10 minutos você pode fazer 3 questões pequenas, menores. Né? Claro, desde que você saiba também. Evitem entrar numa questão e ficar 5, 10, 15 minutos. Às vezes a gente pega e começa a fazer, vê que o tempo está passando, tal, para e passa para outra. Tá? Isso daí acaba acontecendo, eu vejo nas provas. Aqui, a gente vai falar agora na sequência das questões de ética. Tá? Minha recomendação. O código de ética, ele é pequeno, né? Ele é fininho em quantidade de páginas. Dica muito importante, leiam várias vezes o código de ética. Por quê? O código de ética são 3 questões que caem na prova e vocês têm que acertar. Tem que acertar. Vocês têm que começar a prova com 3. Porque vocês vão acertar os 3 de ética. Deu para entender a dica? Por isso que eu coloquei ali 4, 5, 6. Pelo menos 3, 4 vezes o código de ética. Esses 3 pontos têm que começar. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam, porque é a estratégia de fazer a prova e de pontuar. Depois, ter confiança, né? Principalmente aqueles que já fizeram a prova. Tá? Isso daqui é motivação. Eu acabei de falar para a nossa colega aqui,
Né? Vocês sabem a história do Cafu, jogador da seleção brasileira, né? Alguns sabem. O Cafu, ele fez 7 peneiras. O que é peneira? É quando o jogador vai num clube de futebol, novinho, e faz o teste para ingressar no time. Tá? Todo mundo sabe o que virou o Cafu. Ele é um exemplo de pessoa, ele tem projetos assistenciais na comunidade, se eu não me engano, Vila Irene, que é a extrema periferia. Ele tem diversos projetos que sempre aparecem na televisão. Então, é um exemplo. E tudo isso aconteceu porque, né, jogou na Europa, né, em diversos times, etc. Por que isso aconteceu? Porque ele tinha confiança nele mesmo, mesmo morando naquela condição humilde que ele viveu, que ele cresceu. E, na 7ª vez, ele conseguiu ingressar no São Paulo e daí para frente a carreira dele deslanchou. A pergunta para vocês agora, o que aconteceria se ele tivesse parado na 6ª? Ia estar aonde agora, pessoal? Lá no Irene. Tá? Então, principal, já fez a prova? 1, 2, continuem fazendo. A cada vez que você se esforça para fazer a prova, é um conhecimento maior que você vai acumulando. E isso vai gerar confiança para você fazer a prova e vai passar. Tá? Uma informação que eu acho interessante, a gente está falando dos cursos daqui. Os alunos que estavam no 7º semestre, no semestre anterior, no meio de 2014, quando eles estavam no 7º semestre, alunos de graduação de contábeis aqui da Legale, todos os alunos passaram na prova. Tá? Então, é um sinal, pessoal, isso do quê? Da qualidade de ensino da faculdade. Todos passaram. Tá? Beleza. E o última dica. Consegue ler? Estudar. Última dica. Estudar. Estudar. Agora, distribuição das provas. Essa daqui é a prova de bacharel. O que mais cai? Contabilidade. Aqui, está em quantidade de perguntas. Isso daqui dá 21, 22. Mais de 20 questões de contabilidade. Tá? Claro, né? Não tem dúvida que tem que focar nisso. Né? Vocês estão fazendo prova de contabilidade. Vocês querem ser contadores. Querem ser, não, vão ser. Né? Quando eu me tornei contador, não tinha prova. Faz tempo já. Custos. Quantas questões de custos caem? Em média, 7, 8 questões de custos. Peso grande. Por isso que a gente atuou bastante em custos hoje. Depois, 3 questões. Auditoria, contabilidade pública, direito, ética, português. Duas questões, matemática financeira, perícia, e uma questão, análise de balanço e estatística. Né? Então, dado o que a gente falou, estatística vocês vão acertar, matemática financeira vão acertar, português vai acertar, né? Custos vai acertar 80%, contabilidade 70%, vão passar fácil. Mais as 3 de ética, soma tudo, vai dar quase 40%. Tá animador, né? Tô animador, né? Otimista, né? Taxa de aprovação. Isso daqui até 2013. Taxa de aprovação. O que importa é a média, né? Na média, acima de 50%. Aqui foi grande, foi quase 70%. Né? Então está falando o quê? Se é de. Vamos colocar uma média de 60%. Se a média é 60, a cada 10, 6 passam. Tá? Então esse é o número aí que tem que estar na cabeça. É motivador? É motivador, 60%. Tá? É um percentual bom. Da OAB, eu não sei, mas é muito baixa, cerca de 10% da OAB. Então é desanimador, o nosso é animador.
Beleza, pessoal. Continuando agora. Pessoal, continuando, vamos lá. Ó, todo mundo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Fechar essa prova de 2014. Tá? Então, vamos lá. Questão 32, matemática financeira. Parte dos conceitos da questão anterior para fazer essa questão. Vocês vão ver que não é difícil e a gente vai fazer junto, tá? Porém, vocês comecem aí. Então, 4 minutos aí para fazer. Pessoal, não precisa fazer cálculo. É só olhar a tabela ou fazer um cálculo simples de multiplicar por 1000 só, mas já dá para matar ele direto. Por isso que eu falo para vocês que matemática financeira é simples. Vocês não estão acreditando em mim. Estatística é simples, ninguém acredita. Não precisa nem fazer cálculo nesse daí. Mas vamos passar para ver o racional dela.
Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, acabei de verificar, né? O pessoal falou aqui, essa questão foi anulada e a gente descobriu o erro aqui do enunciado. Mas assim, de novo, vamos fazer. Eu vou colocar de um jeito que tenha vou tirar a parte que está incorreta, que é justamente essa daqui, ó. 4 parcelas mensais de 1.000. Isso daqui estraga a questão. Se fosse só 4 parcelas, é o racional que ele pediu aqui. Quando você fala 4 de 1.000, daí o cálculo não vai chegar nunca. Tá? Então, assim, vamos resolver considerando que ela está correta, sem essa parte aqui, para fechar o racional do que foi pedido. Tá? E daí a gente entende o que deu errado aí, que anulou ela. Continua tudo o que eu falei. Não precisa de cálculo, tá? Vamos ver por quê. Um comprador está estudando 2 alternativas, né, para comprar uma máquina, ou à vista ou a prazo. À vista está aqui, ó, 3.807,73. E agora precisa calcular a prazo e comparar os dois. O que for menor é o mais atrativo, certo? Certo. Então, letra A. Considerando a taxa de juros de 1% ao mês, o preço a prazo é mais atrativo. Olha a tabela. Se a gente está falando em 4 parcelas, né, a gente parou aqui, isso daqui está errado, parou aqui, 4 parcelas. Ó, 4 parcelas, a gente vem aqui na tabela com uma taxa de 1%. 1%, 4 parcelas, R$ 3,90. 3,901, ou 3,90 se arredondar. 3,901,97. Multiplicar isso, né, vai dar 3.901,97. Certo? E daí, comparando os dois, qual que é mais vantajoso? O à vista. É isso que ele tentou fazer. Só que quando ele colocou as 4 parcelas de 1.000, daí você não consegue chegar no cálculo, daí anulou a questão. Era isso que ele queria. Ele queria chegar no valor à vista, no valor a prazo e comparar os dois. Daí vamos lá. Então, esse A, a gente vê que o mais vantajoso é o à vista. Então, não é o a prazo, o A estaria errado. Beleza, vamos para o B. Taxa de juros de 2% ao mês. Quanto que dá? Ele fala que é equivalente. O B, 2%. Opa, aqui é o mês. Ao mês. Isso daqui daria a mesma coisa, né? 4, 2% daria 3.807. E 73. Tá vendo? Daí os valores batem. Seria a resposta B, se tivesse correto o enunciado, né? Que é aqui que ele travou. Vamos ver a C. 3%. 3%, 4 parcelas, 3.717. Então, esse daqui está errado, esse daqui está certo. 3%, 3.717,10. Qual que é mais vantajoso, à vista ou a prazo? A prazo. E ele está falando que a vista é mais vantajoso. Então, está errado. E daí o D, 4%. 4% dá o quê? 3.629,90. Daí o que ele fala? Preço à vista e a prazo são equivalentes. Não são, né? Aqui deu um valor, aqui deu outro. Tá? É isso que queria fazer. Só que ele truncou aqui o enunciado com as 4 parcelas, né? Deu errado, foi anulada. Todo mundo pontuou, quem fez a prova, todo mundo, né? Aquele conceito foi anulado, todo mundo tem a pontuação. Por isso que eu falei, pessoal, que não precisa fazer cálculo. É uma questão, vamos lá, é uma questão de interpretar a tabela frente às parcelas.
e a partir daí comparar com o valor à vista. Tá? Não tinha necessidade de fazer o cálculo. Beleza, vamos para 36, falar sobre ética, que é aquela dica que eu dei para a gente ler bastante o código e garantir esses pontos. As questões de ética, através do raciocínio lógico, ajuda bastante a gente responder, tá?
Pessoal, vamos lá. Qual que é a resposta? C? Não, peraí. Essa daqui virou um rebuliço. Nem a de estatística virou um rebuliço, essa daqui virou. Vai, vamos por partes. Mais uma dica. Toda vez que tiver itens para relacionar o item com a teoria, procurem identificar dentro da teoria palavras que trazem para o termo. Mesmo que você não conheça o termo. Olha só, teve uma prova, não lembro qual, que caiu alguns itens e tinha um item lá, controles internos. Daí pedia a definição, melhorar os controles internos da empresa. Então era simples, você olhava o termo aqui, encontrava ele na definição, conseguia casar. Tá? Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos lá. Vou pegar do meio. Do meio. Ser franco, aqui são qualidades, né, do perfil do profissional de contabilidade, né, frente às situações de ética. Então vamos lá. 2. Ser franco, honesto em todos os relacionamentos. É o quê? Integridade, objetividade ou comportamento profissional? Integridade. Né? Integridade, ser íntegro, honesto, franco. Já matou logo de cara aí. Está fácil. Com essa resposta, qual que fica? B e C. B e C. Agora, cumprir a lei e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. Qual que vocês acham? De novo, cumprir as leis e regulamentos para evitar qualquer ação que desacredite a profissão. Comportamento profissional. Pessoal, eu tô falando. Vocês me pegaram agora, né? Todo mundo fala, pegamos ele, Verdade, né? Tem aqui e ainda tem um profissional aqui, ó. Tá. É assim, de toda forma, né, a dica continua, tá? A dica é assim, procurem casar, tá? E identificar as palavras. Isso já vai ajudar, tá? E aqui, então, a resposta é a C, tá? Então, o primeiro, cumprir as leis, regulamentos pertinentes, desacredite a profissão, é o comportamento profissional. Ser franco, a gente já falou, e não permitir o comportamento tendencioso, conflito de interesse, etc., é objetividade. Desses itens, pessoal, o mais difícil de você relacionar é objetividade. Porque você vai pensar, é ser objetivo, mas não é, é mais que isso. Tá a definição aqui. Não permitir comportamento tendencioso, conflito de interesses, etc. Tá? Então é a letra C. Vamos lá, 37. 3 minutos aí para a gente fazer. Essa fala sobre sigilo profissional e ele pede qual é a opção correta das alternativas. Essa daqui, pela lógica, dá para fazer.
Então, aquela pessoa que vai falar, esqueci de ler 4 vezes o código de ética, não li nenhuma, fui pular carnaval, tal, consegue fazer. Podem tentar, que essa daí é mais tranquila. Eu vou adiantar aqui na lousa, porque eu vou passar para vocês o conceito de PEPs e custo médio, tá? Isso daqui é muito importante. Mas vamos primeiro fechar essa prova, depois a gente passa. Então ignorem que eu estou escrevendo, não precisa copiar agora, eu vou dar tempo. Né? Foquem as questões aí. Quem acabou pode fazer a 38 também. A gente corrige as duas. Ó, é fácil saber quando o pessoal terminou que o volume começa a aumentar. Pessoal, qual a letra? C. Muito bem. Vamos lá. Por isso que eu falei, essa daqui, a primeira pode até ter uma dúvida, né? Quando que extingue, né, o requerimento aí dos direitos sobre o sigilo, né? Pode até ter um questionamento. A 2 e a 3 está muito claro, né? O que eu falei, pela lógica, faz todo sentido. Ó. O profissional da contabilidade deve tomar providências adequadas para assegurar que o pessoal da equipe respeite e mantenha o sigilo? Claro. Nem sim, é claro. 3. Profissional deve manter sigilo obtida, inclusive em ambiente social? Claro. Então aqui está tranquilo. Ficaria uma dúvida aí na primeira. Então, com a 2 e a 3, né, ficaria entre a C e a B. E daí, para completar essa, é o seguinte.
Não tem esse prazo, não tem o prazo de 5 anos com relação a sigilo. Sigilo é, digamos, eterno aí. Não é porque passou 5 anos que ele pode falar as falcatruas que ele identificou quando era contador numa determinada empresa. Como é seu nome? Como? Ó, o exemplo do Adriano, né, que ele relembrou do professor dele lá de trás. Se fosse assim, se fosse permitido, né, um contador que trabalhou na Coca, depois de 5 anos, poderia falar a fórmula da Coca. Né? Poderia falar qualquer informação pertinente à empresa, né, sobre a situação dela. Então, claro que não tem esse prazo, então a resposta é a letra C. E a 38? O que vocês colocaram na 38? C, a maioria C? B. B de bola? D. Vamos lá. Quem colocou C? Levanta a mão. C, a maioria. B de bola? B, alguns. A. Ninguém. D, faltou D? D, alguém aqui. A maioria C. A resposta é C. Olha lá. Pergunta decoreba extremo. Aqui tem até o artigo. Vou falar para vocês o artigo. Não, então o que a pessoa faz, né? A pessoa que elabora a questão vai no regulamento, pega um artigo, um item do artigo, transcreve os outros, né? Muda os outros para ficar errado e está pronta a questão. De novo, não gosto desse tipo de questão, decoreba, né? Nem a lógica ajuda muito aqui, porque você consegue classificar ainda os outros. Tá? Artigo, para vocês anotarem, anotei aqui. Artigo 18. Então, é a resolução 1370, artigo 18. Daí o artigo, pessoal, fala exatamente o que está aqui. É a transcrição. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, beleza, temos que conviver com isso daí. Fazer o quê? Auditoria. Auditoria é melhorzinha, assim. Auditoria dá para... requer algum conhecimento. Vamos lá, 43. Tá vendo? Essa daqui, essa, pelo racional, pela lógica, dá para acertar. Fazendo a relação aí de um com o outro, diferente da anterior.
Você não teve essa? Vamos lá, vamos fechar essa questão de auditoria. Então, a auditoria está falando as normas relacionadas à atividade de auditor interno. Desculpa, auditor independente, que é o externo. Pessoal, auditor independente é a mesma coisa que auditor externo. É aquela empresa contratada para auditar as demonstrações financeiras da empresa. E qual é o resultado final? Emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Pergunta para vocês, quem é responsável por elaborar as demonstrações contábeis? A empresa ou o auditor? Tá claro? Beleza. Então, o auditor, ele vai somente avaliar as demonstrações e vai emitir uma opinião com ou sem ressalva para o balanço. Isso daí vai estar aonde? No parecer do auditor. O parecer, né, para as companhias de capital aberto vão constar junto das demonstrações contábeis, demonstração de resultado, notas explicativas. Pergunta: quem elabora a nota explicativa? Quem que é responsável? A empresa ou o auditor? Escutei. De novo, quem é responsável por elaborar as notas explicativas? A empresa ou o auditor? A empresa. E o auditor faz alguma coisa nas notas explicativas? Revisa. Só que quem faz é a empresa. Ó, isso daí, ó, se cair na prova, agora vocês acertam, não vão errar, hein? Beleza. Tem que pensar. Não ouviu? Então, recapitulando, as demonstrações contábeis como um todo, incluindo as notas explicativas, são elaboradas pela empresa e são revisadas, avaliadas pelos auditores externos, tá? Ou auditores independentes. E os auditores internos, qual que é a função dele? Ele pode revisar a demonstração contábil? Sim ou não? Sim. Tá? Você pode ter auditor interno que avalia os processos da empresa, da organização. Por exemplo, o departamento de venda, os processos da área de faturamento, a controladoria, qualquer área da empresa. E também ele pode avaliar os lançamentos contábeis e as demonstrações. É no sentido de fazer uma preparação para que depois, quando vir os auditores externos, não tenha problemas com relação a isso. Tá? Então, voltando para cá, aqui, normas de auditoria independente, auditoria externa. Tá? Então, partindo da norma, NBC-TA 200, tem alguns termos relacionados para a gente avaliar. Então, vamos lá. A resposta que vocês falaram é C, né? C na maioria? Ó, vamos pelo conceito, para matar a questão. Evidência de auditoria. O auditor, quando ele vai avaliar as demonstrações contábeis, os lançamentos contábeis que está antes, ele precisa de evidência. O que é evidência? É um documento, ou uma análise, ou um cálculo, uma comprovação. Se ele vai auditar os lançamentos contábeis das receitas no período, qual que é o documento que comprova que teve uma receita na empresa? Nota fiscal. Então, através de uma metodologia, que pode ser por amostragem, ele seleciona algumas notas fiscais, solicita para o cliente dele, que é a empresa passa os documentos e ele checa, né, o famoso tique de auditoria. Cheque se aquele valor é o mesmo que está no lançamento contábil. Então, isso é a
Evidência. Onde a gente encaixa aqui? Aqui, ó, são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões. Matamos essa. Depois, asseguração razoável. Vou pegar o link do que eu acabei de falar. O auditor consegue ir na empresa, um grupo de auditores, e avaliar todos os lançamentos contábeis da empresa para falar, olhei 100% e eu tenho 100% de garantia que está correto ou que está incorreto? Não. Quantos lançamentos contábeis existem na Petrobras? Milhões. Esse exemplo não está legal, né? Vamos mudar. Vamos colocar outra empresa. Não sei porquê, né? A Petrobras vem sempre na minha cabeça. Mas é por causa do tamanho. Então vou mudar. Quantos lançamentos existem na Vale do Rio Doce, que é grande? Né? Milhões de registros contábeis. Né? Milhares. Então o auditor não tem como. O que ele faz? De novo, uma amostragem, separa o que é relevante, a partir daí ele toma as suas conclusões. Tá? Então é isso daqui. Ó. Ele busca... não é uma asseguração total, é uma asseguração razoável, tá? A partir da priorização dos maiores saldos, das principais movimentações, ele separa o que é mais importante. Aqui, ó, é no contexto da auditoria da demonstração contábil, um nível alto, mas não absoluto de segurança. Né? Ele prioriza, mas não olha tudo. Tá? E daí fica o julgamento profissional, que está relacionado a treinamento, experiência. Né? Então, o julgamento do auditor ele tende a ser mais qualificado para aquele auditor que tem mais treinamento, que tem mais experiência, etc. Qual que é a C? É a C, beleza. Fechado. Pessoal, agora a auditoria tem mais duas, ó. 44 e 45. Eu vou fechar aqui, mas vocês continuam, tá? Que eu vou imprimir uma das páginas e volto. Enquanto isso, 44 e 45. Depois da auditoria, a gente tem mais uma ou duas, a gente fecha a prova, mas ainda vou falar de média ponderada e PEPs para vocês. Espera aí que eu já volto.
Pessoal, vamos lá, caminhando aqui. Segurem as duas questões, que ela vai trazer o pendrive com a impressão que eu pedi. O que eu tenho que passar para vocês, porque é muito importante. Os conceitos de cálculo de custo dos produtos, né, do preço médio, do custo dos produtos. Custo médio ponderado, a gente vê agora, e o outro PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Nessa prova que nós estamos fazendo, a prova 2 de 2014, não caiu. Na prova passada, caiu uma questão, estou falando de cabeça. Nas provas de 2013, caiu muito, muito. Então, o que eu penso? Se não caiu nessa, a probabilidade, a chance de cair na próxima que vocês vão fazer é enorme. Não é grande, é enorme. Eu vou passar os conceitos dos dois para vocês relembrarem, anotem, tá? E, eventualmente, estudem também por conta esses conceitos. Tá? É muito importante. Daí alguém lá do fundo levanta a mão e fala: professor, o EPS não cai? Por que vamos fazer só custo médio e PEPS? Porque o EPS, pela legislação, é proibido por causa de efeitos de inflação. Pode ser que caia isso questionando se você sabe que não pode aplicar o EPS? Pode. Pode pedir. Não vi até agora pedindo o cálculo do EPS. É um pouco de contrassenso, requerer do candidato um cálculo de uma coisa que não pode aplicar. Então, ele pode perguntar se você sabe, né, as implicações, etc. Tá? Então, já começa o conceito por aí. O que é permitido? Custo médio ponderado e PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Então, vamos fazer agora. Ó, pessoal, então essa tabelinha aqui, ó, segura um pouco os exercícios, passa para o caderno agora e essa tabela que a gente vai trabalhar. Custo médio ponderado ou média ponderada. Primeira dica, caiu na prova, identificou que é um exercício desse, primeira coisa, façam essa tabela, tá? Primeira coisa. Da forma que eu fiz. Não precisa fazer linha, quadrinho, não. Faz simples, não tem que gastar tempo. Falta uma coisa aqui. Que é quantidade. Ó, tá pequeno, mas eu estou falando. Quantidade, valor unitário ou custo unitário e saldo. Aqui é igual quantidade, valor unitário, saldo. Quantidade, valor unitário, saldo. Tá? E daí começa com o estoque inicial. Obrigado, Ana. E o pendrive. Valeu. E começa com o estoque inicial. Então, vamos lá, para um exemplo. Exemplo. Normalmente, já começa com estoque dado. Então, vamos colocar que já tinha um estoque inicial de 200, né, 200 unidades, né, 200 produtos. Aqui no meu exemplo, ele teve um custo de R$ 9,50, que dá 1.900. Isso daqui é dado, tem que continuar. Pode ser dado que é zero? Pode. Tá? Daí ali vai ser tudo zero. Legal. Daí começam as movimentações. Então ele vai falar no exercício, ou ele pode dar uma tabela dessa e pedir para completar.
Então, aqui, ó, movimentação 1. Pode dar uma data. No dia 20 de janeiro de 2014, entrou 100 custando 13,50. Então, ó, entrada. Ele fala, a empresa adquiriu produtos no valor de tanto. 100 produtos, 100 unidades, a 13,50. Que dá 1.350. Pronto. O que a gente coloca? Isso daqui é só a entrada. Agora vai para o saldo. Olha lá, já tenho 200 no estoque. Entrou mais 100, fica quantos? 300. Beleza. Agora é a questão de calcular a média. Se eu tinha no estoque 1.900 em valor, comprei mais 1.350, quanto que eu tenho agora? Excelente, 3.250. Olha, nós somamos a quantidade, agora somamos o valor total. Pergunta para vocês, que agora é a questão. Qual o custo médio da entrada 1? O que vocês fizeram? Quanto deu? 10. Excelente. Todo mundo está aqui na mesma página? Sim. Isso é o método do custo médio. 10,83. Por que ele é médio ponderado? Você pega 200, multiplica por 9,5. Você pega 300, multiplica por 10,83. Soma isso, divide, multiplica, soma, vai dar esse total aqui. É outra forma de visualizar. Então, por que ele é médio? Por quê? Não, na verdade, isso daqui é 13. Isso daqui é assim, ó. 100 que custou 13,50. Você soma e divide. Então, de novo, é isso que tem que entender. Por isso que eu falei, está todo mundo na mesma página? Vou apagar o vermelhinho ali para não confundir. Olá, pessoal. Tinha 200, entrou mais 100, ficou um saldo de 300 em quantidade. Agora em valor. Tinha 1.900, comprei mais 1.350, soma dá 3.250. Preciso calcular o custo médio disso. O que eu faço? Divido o total do saldo pela quantidade. Dá 10,83. Oi? Vou fazer outros lançamentos aqui. Pra gente... Tá, agora outro lançamento. Agora entra. Compramos 400 por 9,55. Esse é o preço que cobraram da gente. Isso daqui dá 3.820. Beleza. Mesma coisa, mais uma entrada. Tinha 300 mais 400, ficou? Tinha 3.250 mais 3.820. 7.070? Certo. Agora vem a prova e pergunta. Qual o custo médio da segunda movimentação? Isso daí. 10 e 10. Aí, ó, todo mundo ia acertar. Ah, vamos colocar uma saída aí para ficar emocionante? Vamos colocar uma saída. Saiu 400. 400. Agora, tudo que eu estou perguntando para vocês é pergunta de prova que já teve. Pode ser que a tabela pare aqui e ele pergunta: qual é o custo
da saída na data 3? Hã? 10,10. Olha, pessoal, estou custeando o meu estoque aqui, os meus produtos. Era 9,50, foi para 10,83, agora chegou 10,10. Qual que é o último custo que eu tenho? 10,10. Se eu vendo o produto, ele vai custar quanto? 10,10. Maravilha. 10,10. Quanto dá? 4.040? 4.040. Beleza. Fechou. É isso, e ele fica explorando esses conceitos na tabela ou pede para você fazer a tabela. Tá? Para a gente continuar, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Vamos para o PEPS? Vamos para o PEPS. Ah, é. Vamos colocar o saldo para fechar. 300, né? Porque descontou 400. 3.030. Que dá? 10,10. Aí. 10,10. Né? Então, sempre que tem uma saída, a saída sai no mesmo valor, no final vai continuar o mesmo valor. Vai ser automático, é só fazer o cálculo que vai sair. Tá? Fechou? Fechou todo o lançamento aqui. Beleza. Anota esse daí e vamos passar para o PEPS. Qual? Esse? Esse? Você tinha 700. Vendeu 400. Saiu do estoque 400. Dá 300. O valor, a mesma coisa. Você tinha 7,70. Saiu 4.040, dá 3,30. Daí você divide, ó, de novo, divide esse por esse, dá 10,10. É sempre a mesma coisa. Quem quer vir aqui na frente e fazer o PEPS? Não, é legal, né, que se aponta o colega, né? Ele quer. Né? Ninguém fala assim, eu vou. Pessoal, vamos lá. Força total. Ó, deve ter carnaval lá fora, viu? Esses últimos dias aí, todo dia que eu saí era noite, tinha carnaval lá na frente. Se der sorte, deve ter um bloquinho lá passando. Vamos lá. PEPS. Ah, deixa eu mudar o título ali. PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai. Vai ser a regra que a gente vai fazer. Parte do estoque inicial, mesma coisa, 200, que lá atrás custou 9,50, deu esse valor. Primeira movimentação, entrada de 100 itens, que custou 13,50 cada um, 1.350. Vamos lá, agora para o saldo. Eu tinha 200, entrou 100, ficou com 300. Porém, precisamos separar. Como agora a gente não vai juntar tudo e calcular uma média, a gente vai separar. Vai separar aqueles que custou 9,50 e aqueles que custaram 13,50. Então a gente vai fazer isso. Ó. Nessa mesma linha, a gente vai falar assim, ó, 200... Espera aí, vou fazer de outro jeito. Mas é a mesma coisa. Vou fazer assim, ó. 200 mais 100, a quantidade fica 300. Beleza. Só que 200 custou 9,50 e 100 custou 13,50. Certo?
Tem que separar. E aqui no saldo a gente também pode pôr, ó, aqui tinha dado 1.900 e aqui 1.350. Ó, vocês concordam que esse 100 e esse 200 é esse 300, né? Ele só abriu ali. Por que tem que abrir? Porque você tem que saber quem foi o primeiro. Porque quando você vender, esse cara que vai sair. Que cara? Esse daqui, ó. Entre os dois, você tem uma parte do estoque que custou 9,50 e outra parte que custou 13,50. Então você vai vender, primeiro quem vai sair? O que custou 9,50. Então você tem que separar aqui no controle. Beleza. Daí, a segunda movimentação que nós fizemos, o mesmo do custo médio, estou pegando a mesma movimentação. Quanto que foi aqui? 400? Beleza, então adquirimos 400, que custou quanto? 9,55, que deu 3.820. Né? Ó, percebam que a entrada é igual, a mesma coisa. Não saiu nada nessa data, daí vem para cá. 300 mais 400, 700. Agora, vai repetir. Então, dos 700, olha lá, dos 700 eu tenho 200 a 9,5, que dá 1.900. Tenho 100, que custou 13,50, dá 1.350. E tem 400, que custou 9,55, que dá 3.820. Olha lá, o controle, ele está mostrando todos. Beleza. Agora tem a saída, não tem? A terceira movimentação é a saída. A saída foi de quanto no anterior? 400. Agora é a pergunta. Vou baixar 400 do estoque. Qual é o custo desses 400? Posso fazer a média aqui? Pode ou não? A legislação não permite? Não. Olha lá. Primeiro que entra é o primeiro que sai. 400. Quem que é o primeiro que entrou? Já está aqui, ó. 200 vezes 9,5. Acabou? Foram todos aqui? Não. Do primeiro aqui. Foram todos? Tinha 200, tiramos 200. Zerou? Zerou. Não, esse item zerou. Tinha 200 que custava 9,50. Nós baixamos os 200 aqui. Aqui zerou o 200. Tá? Agora vamos para o outro. Aqui tem 100. Então vamos lá. 100 vezes 13,50. Zerou esse de 100? Zerou o de 100. Agora a gente vai para o outro que ainda falta 100. Mais 100, que custou 9,55. Certo? Isso. Tinha 700. Saiu 400. Ficou 300. Agora, pergunta da prova. Qual é o custo do saldo final? Não, só o custo unitário.
Excelente. 9,55. Multiplicado dá quanto? 2.865. Podia perguntar também qual o saldo final após do estoque, após a última saída. 2.850. Se perguntar o custo unitário, né, 9,55. Pessoal, todo mundo entendeu isso? Ou não? Aqui é o momento, levanta o braço, eu repito, aqui a gente está para aprender. Tranquilo esse daqui? Última pergunta sobre isso. E aqui, ó, imagina que nós estamos aqui, ó, na movimentação 2. Movimentação 2. Vou fazer. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Se vai fechar com chave de ouro ou não. Saída 4, saída 3. Movimentação 3, saída. Saiu 30 itens. 30. Qual que é o custo? Por quê? Isso. Agora para tirar nota 10. Todo mundo, nota 10 aqui, ó. Calma que ainda vou falar, não acabou não. Mas para tirar nota 10 aqui. Dá para fazer. Para tirar nota 10. Se eu mudar aqui para o EPS. Qual é o custo unitário dos 30 da saída? Aê, nota 10. Pedi mais desconto lá, hein? Vocês estão bem demais aí. Pessoal, vamos voltar para matar aquelas 3 questões que faltam para fechar nosso objetivo lá da prova. Pode cair PEPs, UEPs, custo médio na prova? Beleza. Qual que é que a gente parou? Para a gente matar aqui? (44). Pessoal, qual a resposta? Hã? D de dado? Vamos lá. Sociedade usa o método de equivalência. O auditor não conseguiu obter evidência. Olha lá. O auditor não teve evidência, não teve documento, não teve a regra de cálculo da equivalência patrimonial, né? Que é a avaliação sobre os investimentos das coligadas. Nesse caso, ele vai, olha, que eu falei para vocês, tá vendo? Eu já tinha adiantado. Vai emitir um parecer de auditoria, dando uma opinião com ressalva. Por que ressalva? Porque ele não consegue, vamos lá, ele não consegue concluir, né? Ele não consegue dar a opinião dele. Ele vai falar, para o todo eu consigo falar, mas para essa conta de investimentos, resultado da equivalência patrimonial,
Como eu não tenho evidência, eu não consigo opinar. Tá? Então é a D. 45. O que vocês colocaram? C. Ó, resposta, letra C. C de casa. Qual que é falsa? A última é falsa. Vamos ver por quê. A suficiência e adequação da evidência da auditoria estão interrelacionadas. A obtenção de mais evidências compensa a má qualidade. Não, tá? Não quer dizer que se você tem mais documentos, você tem mais qualidade. Não é nada disso. Mais evidências vai trazer mais garantia para você opinar sobre os saldos. Tá? Você tem mais certeza. Só que isso também está relacionado com a sua amostragem. Quanto mais análise você faz, mais operações, mais lançamentos você olha, maior vai ser a sua garantia. Tá? Então não tem nada a ver com qualidade. Tá? O que tem aqui para a gente fechar? Perícia, nós temos duas questões para fechar. Vamos fechar, pessoal, essas duas. 46. De acordo com o Código do Processo Civil, após a entrega do laudo pericial, a parte que desejar esclarecimento a respeito do documento deve requerer. Quem requer, né, vai requerer ao advogado, ao juiz, ao Ministério Público ou oficial de justiça? Resposta, ao juiz. Não é o juiz que está controlando, né? Ele que faz toda a gestão. Letra B. A última. Vai, pessoal, vamos lá. Vamos usar a técnica de relacionar os itens conforme eu falei e matar essa última. 2 minutinhos aí a gente fecha essa. Alguém não assinou a lista de presença? Opa, não saiam sem assinar. Ó, depois aqui atrás, tá?
Vamos lá? Quem colocou a letra C? Só isso? Só isso? Não, a resposta é a letra C. C. 2, 3 e 1. Pessoal, palavras finais aqui para a gente concluir, tá? Para vocês e para a sala ao lado, tá? Para todos. O que eu queria passar para vocês, tá? Conseguimos aqui chegar no nosso objetivo, a gente repassou inteira a prova 2, aqui acaba. As questões que eu não passei, vocês terão daqui 2 semanas com o professor Maurício, de novo, né, com o foco em contabilidade. Tá? Que mais? Sobre as questões... além disso, repassamos diversos conceitos, né? Então, esses conceitos são fundamentais para vocês resolverem os exercícios da prova. Tá? Por isso que sempre nos nossos treinamentos, nós não só respondemos as questões, a gente repassa os conceitos. Para nós é muito importante que vocês entendam as questões. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação sobre o nosso curso, sobre os demais cursos, sobre o MBA, no primeiro andar tem uma mesa da recepção, né, um andar abaixo aqui, que vocês podem tirar as informações que precisam. Quem preencheu o formulário também. O formulário pode deixar aqui, que tem uma pessoa para receber, a mesma que deixou para vocês. Tá? E para finalizar, queria lembrar aquele item que eu passei para vocês das dicas, tá? Que é os 2 últimos. Para vocês terem confiança em vocês, lembra do exemplo que eu dei, do Cafu, tá? E estudem, não adianta ter confiança se não se esforçar. Se você verificar os melhores profissionais nas melhores empresas, pode ter certeza que eles se esforçam. Eles batalharam para chegar lá, salvo exceções. Tá? Então, todos nós estamos aqui para batalhar e atingir os nossos objetivos. E para concluir, eu queria dar os parabéns para vocês, porque hoje é sábado de carnaval e vocês estão aqui assistindo o treinamento, porque vocês têm um objetivo muito claro de passar na prova. Tá? Então, pessoal, queria fechar com uma salva de palmas para vocês.